Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Nossa aula hoje vai ser um pouco diferente das outras aulas, tá? Vai ser uma aula bem mais curta, digamos assim, né? Eu vou só passar alguns exercícios e eu quero que vocês pratiquem esses exercícios, tá bom? Na aula passada eu passei alguns exercícios até o número 5, eu acho, tá? E eu quero que vocês continuem daqui para frente. Vou dar algumas informações importantes, tá? Para vocês poderem fazer esses exercícios. Então veja bem, para fazer alguns exercícios de gráfico, vocês precisam ter algumas noções importantes, né? O que é uma transformação isotérmica e o que é uma transformação isobárica, né? Uma transformação isobárica é a pressão constante. Então, por exemplo, ó, de C até D ou de D até C aqui, ó, nessa número 6 aqui, por exemplo, é uma transformação isobárica, porque não altera a pressão. Então, todas as vezes que a sua transformação não alterar a pressão, for a pressão constante, ela é paralela ao outro eixo, né? Então, por exemplo, se a pressão é no eixo Y, então ela é paralela ao eixo X. Geralmente, pressão é Y e temperatura é X, né? E o que acontece? Se for isotérmico, ela é paralela aqui ao eixo Y. Então, se for isotérmico, ela é uma linha reta aqui, ó. Como, por exemplo, de A até T aqui, ó, se fosse uma transformação aqui, seria uma transformação isotérmica, que não altera a temperatura, altera somente a pressão. Ok? Então, essas são algumas dicas importantes para vocês resolverem os exercícios. Uma outra dica que eu julgo importante, né, gente? Quando você tem o aumento da pressão, você tem também um aumento do ponto de ebulição da água. Para ilustrar bem essa questão do ponto de fusão, eu vou mostrar aqui algumas ideias importantes e interessantes que eu achei no site, que ele fala que quanto menor for a pressão exercida sobre a superfície do líquido, menor será a temperatura de ebulição e vice-versa, tá, gente? Então, veja bem, se você está no nível do mar, se você está na pressão atmosférica de 1 atm, a pressão ali em milímetros de mercúrio é de 760 milímetros de mercúrio. Tá aqui, ó. 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Quando isso acontece, né, a temperatura de fusão da água, de ebulição da água é de 100 graus Celsius, né? Então, isso no nível do mar. Então, o que vai acontecer? Se você for subindo, por exemplo, uma montanha, a pressão atmosférica vai sendo cada vez menor, né? Uma vez que a coluna de ar em cima da sua cabeça vai diminuindo conforme você for subindo, né? Então, a pressão vai também sendo reduzida. Então, aqui, ó, quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais alto você está, menor será o ponto de ebulição. Aqui tem um exemplo que eu achei interessante, né? Que no Monte Everest, que fica na Cordilheira do Himalaia, a altitude lá é de 8.848 metros. E a pressão atmosférica, então, é de 240 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer? O ponto de ebulição da água passa para aproximadamente quanto? 71 graus Celsius, né? Então, gente, seria mais ou menos essa ideia, tá? Quanto maior a altitude, quanto maior a pressão, quanto menor a pressão, menor o ponto de ebulição. E quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Tudo bem? Então, aqui é só um exemplo para ilustrar para vocês aqui, né? Essa questão do ponto de ebulição da água, tá bom? E de qualquer outro líquido, na verdade, não é só da água, tá bom? E a terceira informação importante para vocês fazerem exercícios é que em um gás ideal, as colisões são sempre perfeitamente elásticas, né? Ou seja, sempre haverá conservação de energia após cada choque de partículas do gás, tá bom? Então seriam essas informações que eu teria para passar para vocês. No mais, vocês vão fazer para mim da questão número 6 até a questão de número 13, tá? Do 6 ao 13. E aí daqui uns 30, 40 minutos eu venho aqui no grupo postar um gabarito para vocês. Se mesmo assim persistir a dúvida, me procure no privado e a gente tira essas dúvidas, tá bom? Um abraço pessoal e bons estudos aí. Até mais.